Progressismo, a gente chama o progressismo geralmente dos neomarxistas, né? Eles surgiram ali no começo, na metade do século XX, principalmente os autores da escola de Frankfurt, né? Os neomarxistas que vieram, digamos assim, depois das revoluções trabalhistas do início do século XX. Porque o que é que aconteceu? Antes, os marxistas eles se preocupavam com a classe proletária. Então, o protagonismo, o suposto protagonismo da revolução marxista seria pelo proletariado. Então Marx previu o seguinte, ele previu que inevitavelmente, né, a revolução industrial ia avançar tanto, o capitalismo ia avançar tanto na sua exploração, que a própria classe proletária iria se tocar disso e inevitavelmente ia protagonizar uma revolução. Vamos revolucionar porque a gente está sendo explorado, a mais-valia isso tudo, e ia começar das fábricas, iam formar cooperativas aliadas ao Estado, o Partido Comunista ia ascender o poder, etc. E não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi o oposto. A classe proletária negociou com a classe burguesa por mais, entre aspas, direitos trabalhistas. E ele não viu isso. Ele não viu Marx isso. não viu. Nada disso. Ou seja, por que as teorias marxistas são tão obsoletas, na grande maioria? Porque ele viveu a primeira fase da Revolução Industrial. E ele elogiou a Revolução Industrial. Ele mesmo admitiu que foi uma evolução em relação ao feudalismo. Pô, partiu do feudalismo para a Revolução Industrial. Pessoas do campo, o êxodo rural, indo para as cidades, indo para os centros urbanos, ganhando muito mais. A classe burguesa, inclusive, estava incomodada na Revolução Industrial, porque trabalhadores estavam tendo acesso aos mesmos restaurantes, às mesmas lojas de roupa. Trouxe isso, né? A Revolução Industrial trouxe isso. Claro, tinham jornadas de trabalho maiores, mas, claro, estava no início. A tecnologia era muito baixa, então, para produzir para as massas era necessário uma carga de trabalho, uma jornada de trabalho muito maior, o que foi diminuindo depois, porque a tecnologia proporcionou isso, a tecnologia das fábricas, e a tecnologia das fábricas só evoluiu por causa do capitalismo. Sem dúvida, que é uma coisa natural, né, Felipe? Grande parte das pessoas não consegue perceber isso, e nessa época a mulher foi ajudar o homem. Sim. Na força de trabalho, né? Foi trabalhar também. E foi uma coisa natural. As pessoas em geral não entendem, não estão habituadas a pensar que a pobreza é uma condição natural do ser humano. Ninguém nasceu com o que a gente tem hoje, eu costumo dizer isso na minha página também, que fala de moda masculina e de tudo na vida. Sim. Que hoje a gente vive muito melhor do que Rockefeller no século XVIII. Sim. A gente vive melhor que o monarca do século XVII. Qualquer monarca. O cara dormia com muriçoca lá, batendo nele a noite toda, nem que fosse um servo matando as muriçocas, mas ele... Não tinha água tratada. Não tinha água tratada, ele podia morrer com infecção de garganta. Sim. A penicilina é de 1928 e não foi fabricada em 1928. Ela foi descoberta. Até ela ser industrializada e entrar em produção, tem muito tempo. E as pessoas não entendem. Elas acreditam. Não entendem. Tudo hoje está aqui pra gente e isso surgiu há poucas décadas, né? E isso na Revolução Industrial também aconteceu. A mulher foi pro trabalho, não foi isso? Foi ajudar também. A grande maioria eram os homens, mas uma boa parte até mesmo crianças também foram, mulheres trabalho também infantil, foram. Né? Trabalho infantil naquela época, porque se vivia no campo, tinha poucas condições e todo mundo ouviu falar que nos centros urbanos, né, a partir da Revolução Industrial, tinham novas oportunidades de vida, então houve um êxodo rural massivo ali, foi a partir daí da primeira Revolução Industrial. Se você pegar o gráfico do World in Data, falando sobre a diminuição da extrema miséria global, era acima de 80%, e depois da Revolução Industrial até 2015, assim, reduziu abaixo de 10%, sabe? Então, o mundo sempre está em constante crescimento e constante evolução, o capitalismo sempre está evoluindo. Foi o único que garantiu a mobilidade das classes. A mobilidade social nunca mais antes vista, por exemplo. Antigamente, nas sociedades mais extrativistas, você nascia na condição de escravo, você morria na condição de escravo.